Muito bem. Queria aqui gravar rapidamente que é uma palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração já há um tempo. Esperar só algumas pessoas entrarem aí. Você que vai assistir agora, você que vai assistir depois. Uma palavra que vai mudar a tua vida, uma palavra que pode mudar a tua história. Vânia Lopes entrou, a Maria também está aí já. A Merinha Confeiteira também já entrou aqui conosco. Fica aí um minutinho. Eu não vou gastar mais do que 20 minutos. Compartilha essa live com as pessoas, por favor, que vai mudar a história da vida delas. Júnior, compartilha com todo mundo aí, vai mandando para os seus amigos tudo aí. Eu queria falar sobre um tema que nós falamos na quarta-feira passada na igreja, sobre o homem cabeça e o homem cauda, né? Também pode ser a mulher cabeça e a mulher cauda. Renato, manda para todo mundo essa live aí. Vai clicando e vai enviando para os seus amigos. Quanto mais pessoas assistir, mais pessoas serão edificadas, ok? Eu queria falar sobre um texto, bem rapidamente, eu não vou tomar o seu tempo, até porque está na hora do almoço, não é verdade? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, fala algo muito importante. Fala assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se tem agora uma condicionante, que Deus te colocaria por cabeça e não por cauda, se obedeceres os mandamentos do Senhor. O que acontece no nosso tempo é que muitos de nós estamos vendo as coisas acontecerem à nossa volta, na nossa vida, na nossa família, e nós não nos movemos para que nada seja transformado. Às vezes nós insistimos num caminho errado, insistimos numa situação errada, insistimos numa decisão equivocada que nós tomamos e nós não temos força para se levantar. Se você se lembrar bem, a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel, que quando Ana desejava ter um filho e ela não podia ter, porque era estéril, Ana começou a clamar a Deus, e aí pela primeira vez aparece a história de Eli, o sacerdote. E a história de Eli aparece como o sacerdote que estava sentado. Eli, que estava sentado, ele não consegue agora entender o que Ana estava orando e ele tem uma conclusão errada e precipitada daquilo que Ana estava fazendo. Ele inclusive diz que Ana poderia estar embriagada, mas se lembre que a história de Eli começa com ele sentado, assentado sobre uma cadeira. E poucos capítulos depois, você vai perceber que a história de Eli termina da mesma forma. Vai dizer assim, me parece que em 1 Samuel capítulo 4, versículo 10, por aí, vai dizer que Eli, assentado na cadeira, cai para trás e quebra o teu pescoço. O que eu quero dizer? Se nós não nos movermos, a situação da nossa vida, ela nunca vai mudar. Nós desejamos ter resultados diferentes, nós desejamos ter sucesso na vida, sucesso com os filhos, sucesso no relacionamento, mas a gente não se move para que isso aconteça. Muitas das vezes ficamos esperando que as coisas aconteçam naturalmente, sem nenhum esforço nosso, sem nenhuma renúncia nossa, sem nenhuma movimentação nossa, né? E se você entender bem, a história de Eli vai dizer que os seus filhos se perderam, o seu ministério enfraqueceu, ele perdeu a autoridade, ele perdeu tudo, ele perdeu a direção. Porque um homem ou mulher que não se move, ela vai atrofiar os seus nervos espirituais. Já percebeu aquelas pessoas que estão acamadas, enfermas? Elas precisam de um tratamento de
Me ajuda a lembrar aqui agora, do fisioterapeuta, porque se ela não mover os seus nervos, se ela não mover os seus ossos, os seus nervos vão atrofiar, a sua musculatura vai atrofiar. Então nós precisamos nos movimentar. A própria palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão ou voarão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então nós não podemos ficar esperando as coisas acontecer. Esperar no Senhor não é ficar assentado no sofá ou vendo alguns vídeos no Instagram, no YouTube, achando que estamos fazendo o necessário. Quando o Senhor fala, espere em mim, mas espere nele fazendo alguma coisa. Se você está passando por uma crise financeira, a minha oração nesse momento é que Deus te dê sabedoria para que você se movimente. Se você está passando luta com os teus filhos, a minha oração é que você se movimente para que isso mude. Mas nós não podemos ficar parados nesse caminho. Não podemos ficar parados esperando que alguma coisa aconteça. Porque tudo que você precisa para você vencer as suas guerras e as suas lutas, Deus já colocou nas suas mãos. Você se lembra da história de Moisés quando ia atravessar o Mar Vermelho? Ele começa a questionar com Deus que atrás tinha Faraó, que na frente tinha o mar, que do outro lado tinha montanha. E Deus faz uma única pergunta para ele. Ou melhor, uma única afirmação. Uma pergunta. Meu amigo Alonso Júnior, manda para todo mundo essa live aí. Faz uma pergunta só. Deus fala assim, por que você clama a mim? Por quê? Entenda que Moisés estava numa situação praticamente impossível. E Deus agora questiona Moisés porque Moisés o perguntou. E Deus fala, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar é movimentar. E então Deus faz uma outra pergunta para ele. E Deus fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Ele fala, eu tenho uma vara. A vara que Moisés tinha, Deus não deu a ele. A vara que Moisés tinha era a mesma vara que Moisés usava como pastor. Então a ferramenta que você precisa para vencer na tua vida, vencer as tuas guerras, Deus já colocou nas tuas mãos. Já está aí. Só precisa você se movimentar. Só precisa você começar a orar pedindo a Deus sabedoria, porque inteligência você já tem. Sabedoria e força para você conseguir se mover. Então entenda bem que eu comecei lendo aqui Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, o homem cabeça e o homem cauda. Qual que é a diferença do homem cabeça e do homem cauda? A diferença é que o cabeça tem a direção. É o cabeça que dirige para onde vai, que mostra o seu destino, ele sabe para onde vai caminhar. A cauda é apenas um membro do corpo que vai se arrastando, comendo as poeiras do chão. Então Deus não nos chamou para sermos homens e mulheres caudas, mas homens e mulheres cabeça, sabendo para onde vai, sem comer essa poeira dessa terra, os restos que ficam pelo caminho. Então Deus, Ele quer que você venha a ser uma pessoa que venha experimentar uma vida com abundância. Vida com abundância não é ter muito dinheiro ou muitas posses. Vida com abundância é você viver bem com aquilo que você possui. É você ser feliz com aquilo que você possui. Então nós precisamos nos levantar. Nesses momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos nos levantar e nos mover para que algo aconteça. Você lembra daquele paralítico ao lado do tanque de Betesda? Você se lembra? Ele estava ali assentado, esperando as águas paradas? Claro que não. Ele esperava as águas se mover, porque a cura, o milagre está na movimentação. O próprio Deus se move sobre a eternidade. Ezequiel diz que o trono do Senhor tem rodas e ele se move sobre a eternidade. Você percebe que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, também vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Num tempo de caos, o Espírito se movia. Num tempo de dificuldade, o Espírito se movia. Num tempo onde o antigo anjo de luz, que é Lúcifer, se rebelou a Deus e foi lançado na terra, a terra fica sem forma e vazia, o Espírito se movia para manter a vida. Então o que faz você estar vivo, o que mantém a tua vida, é a sua movimentação. Se você não se move, a primeira coisa que você vai querer é se trancar em algum lugar.
é desistir dos seus sonhos, é desistir daquilo que Deus preparou para a sua vida. Se você não se move, você anda desanimado, você fica obeso, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Já percebeu que quando vamos fazer algum exame, a primeira coisa, quando os exames estão alterados, é que o médico nos orienta a praticar exercício, nos orienta a nos movimentar mais, porque a movimentação, a gente se movendo vai trazer vida, vai trazer vigor, vai renovar as tuas forças, né? Então, quando o Senhor fala assim, olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não é você esperar olhando as coisas acontecer. A gente não pode esperar olhando as coisas acontecer. Nós não podemos olhar e ficar esperando que alguma coisa aconteça. Querido, ninguém vai bater na tua porta para poder entregar o milagre para você se você não se movimentar. A própria palavra diz que Jesus, ele ia de encontro a tudo aquilo que um dia foi profetizado para ele. Ele ia de encontro. Então, se você tem a palavra de Deus para a tua vida, se você carrega uma palavra de Deus para a tua vida, você precisa se movimentar em direção à promessa que Deus tem para você. Você precisa se movimentar. Certa feita, um profeta disse que Zebulon e Naftali seria a Galileia das nações. Um lugar desprezado, um lugar que ninguém queria estar lá, era um lugar bem desprezado pelas pessoas. Mas ele disse, Zebulon e Naftali, o profeta, um dia você será a Galileia das nações. A palavra então diz que Jesus, para se cumprir a profecia, ele ficou sentado esperando. Claro que não ficou sentado esperando. Você tem promessa de Deus. Vai ficar sentado esperando? Vai ficar esperando que alguma coisa aconteça? A palavra não se cumpre se você não se mover. Então, a Bíblia diz então que Jesus se levantou e foi para Zebulon e para Naftali para se cumprir a palavra do profeta que diz, Zebulon e Naftali, Galileia das nações. Então toda a promessa vinculada à tua vida está vinculada também à obediência. Você precisa aprender a se movimentar em direção àquilo que Deus te disse. Um exemplo disso, Abraão. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ir também significa se movimentar. Então tem pessoas que estão vivendo um caos na sua vida, mas não sai da internet, não sai do Reels, não sai do Instagram, não sai do Facebook, só fica em casa. Querido, você precisa se movimentar. Deus te chama para você se movimentar. Você precisa gastar o teu tempo com aquilo que edifica a tua vida, que edifica a tua fé, aquilo que te dá força para caminhar. Se afaste de pessoas que tentam minar as tuas forças. Se afaste de pessoas que só trazem problema para a tua vida. Você não pode se transformar num homem cauda e não uma mulher cauda, sem reação, que caminha segundo a ação da cabeça. Deus chamou para você a ser cabeça. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus chamou você para estar por cima e não por baixo. E a gente está por baixo muitas das vezes por decisão própria nossa, ou melhor, por falta de atitude da gente. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma campanha de oração no monte, 40 dias, na minha cidade de Cataguases. E eu me lembro que subia um rapaz conosco, sempre com um papel enroladinho, como se fosse um certificado, e ele subia nesse monte conosco. O meu amigo Jones Ventura está ligado conosco lá de Muriaé, e ele subia. E eu fiquei assim curioso, né? Todo mundo é curioso, ele subindo com aquele papel, eu achei que ele ia contar pra gente o que era, não contou. Quando foi chegando no final do monte, dos dias, né? Já era o 38º por aí. Eu perguntei a ele, falei, amigo, meu amado irmão, o que é esse papel que está na sua mão? Ele falou assim, pastor, isso aqui é o meu currículo de emprego. Eu estou orando a Deus para que Deus abra uma porta para mim. Que bênção! Glória a Deus por isso. E você entregou esse currículo em quantas lojas? Aí ele olhou para mim, regalou o olho, falou, pastor, eu estou orando para que Deus abra uma porta. Eu não entreguei em lugar nenhum, eu confio em Deus. Eu falei, meu amigo,
mas você quer que Deus abra uma porta para você sem você ir atrás, sem você entregar o teu currículo? Então Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você deve orar pelos teus sonhos, você deve orar pelos teus propósitos, mas você deve avançar, você tem que ir. Você precisa ir. Você não pode ficar parado. Você precisa fazer alguma coisa. Se a tua casa vai mal, você precisa fazer alguma coisa. Se as tuas finanças estão ruins, você precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar esperando. Não adianta ficar protelando. Não adianta jogar para o próximo mês. Meu amigo, minha irmã, se a situação está ruim, você precisa se movimentar para que as coisas mudem. As coisas só vão mudar a partir da sua movimentação, de você se mover. Tem pessoas que sonham e os sonhos não se realizam, porque sonhar é diferente de você acordar e realizar. A minha oração hoje é que você não seja apenas um sonhador, mas alguém que venha acordar e fazer as coisas acontecer. Alguém que venha acordar e venha ter força para fazer as coisas acontecer. Alguém que vai assumir a postura de uma liderança espiritual na tua casa e orar pelos teus filhos, orar pelo teu emprego, orar pelos teus amigos. Deus colocou sobre você uma autoridade sobrenatural, mas você precisa acreditar em você também. Confia em Deus e acredite em você, no seu potencial. Acredite naquilo que Deus pode fazer através da sua vida e na sua vida. Eu vou encerrando aqui essa live. Quero fazer uma oração por você. Mas a minha oração é que você se mova. A minha oração é que você não fique esperando as coisas acontecerem. A minha oração é que quando você perceber que alguma coisa está ruim do seu lado, você tenha a atitude, que você se levante, que você acredite naquilo que um dia Deus falou através de alguém para sua vida, ou falou com você mesmo. Mesmo que você não esteja vendo nada, confie naquilo que um dia você ouviu. Mesmo que você não veja as terras, as planícies, as cachoeiras, o lugar bonito da qual Deus havia prometido a Abraão, mesmo que você não veja a promessa de Deus, se mova por aquilo que um dia você ouviu dele. Se mova por aquilo que um dia ele falou contigo. A Bíblia fala que quando Deus disse a Abraão que ele iria para uma terra que manava leite e mel, quando ele chega em Canaã, a primeira coisa que ele vê é a seca, as pessoas passando fome. Querido, se Abraão se movesse por aquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava vendo com seus olhos ali, ele teria desistido. Tem muitas pessoas que desistem dos teus sonhos, desistem do propósito de Deus porque querem ver. Você não tem que ver, você tem que acreditar e se mover para aquilo acontecer na sua vida. Abraão chega e tem seca na terra, não tem alimento na terra, e ele vai peregrinar no Egito. Ele vai para o Egito, mas ele nunca desacreditou na palavra que Deus havia dito a ele. A minha oração nessa manhã é que você se mova não por aquilo que você esteja vendo, mas por aquilo que você ouviu de Deus um dia. É a tua fé junto com a tua ação que farão as coisas acontecerem. É a tua fé junto com a palavra que um dia você ouviu de Deus que vai trazer vida onde há morte. Lembra de Ezequiel, estou encerrando aqui, estou fechando a Bíblia. Lembra de Ezequiel? Chegou no meio de um vale de ossos secos. E Deus pergunta a Ezequiel, o que você está vendo? Irmão, o que você está vendo, Ezequiel? Estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, eu estou vendo um montão de gente morta por aqui. Eu estou vendo um montão de gente morta por aqui. Um exército morto. E Deus disse, Ezequiel, você acredita que esses ossos podem viver? Você acredita nisso? Profetiza sobre ele. Profetizar, falar também é uma atitude de ação. Então Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos. E o que acontece? Os ossos começam a reviver, começam a se levantar,
se transformando num exército. Filho, filha, não se mova por aquilo que você está vendo, se mova por aquilo que você ouviu. Deus não te chamou para ser o homem cauda, nem a mulher cauda, que não tem ação nenhuma, que fica sentado esperando as coisas acabarem, que fica sentado vendo a família ruir, os seus filhos se perder. Você não é uma mulher cauda nem um homem cauda. Você é um homem cabeça. Estou me referindo aqui ao texto de Ezequiel 28:13, que Deus disse que você será um homem cabeça, e não por cauda. Eis que te colocarei por cabeça e não por cauda. Não viva uma vida de cauda. Não se arraste pela vida. Não coma a poeira desse mundo. Mas Deus te colocou, a cabeça governa. Deus te colocou para você governar. Deus colocou você para você apontar o destino. Deus colocou você para você seguir adiante. Deus te colocou autoridade e sabedoria sobre você, mas você precisa se movimentar para que isso aconteça. Eu queria fazer uma oração por você. Queria orar por você, você que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir daqui a pouco. Que Deus abençoe a sua vida. O milagre que você espera pode estar nas atitudes que você não consegue ter. O milagre que você espera pode estar no movimento que você não consegue se movimentar. O milagre que você espera pode estar na renúncia que você nunca conseguiu fazer. Para que o milagre aconteça na terra, ou melhor, para que o milagre venha do céu para a terra, necessita de uma ação e uma atitude sua da terra. Para o milagre sair do céu e alcançar a tua vida na terra, você precisa ter uma atitude aqui na terra para tocar o céu. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel orou 21 dias. E a palavra diz que Deus o escutou as suas orações desde o primeiro dia. Se você está orando o primeiro dia e nada aconteceu, não pare. Se você já orou 10 dias e nada aconteceu, não pare. Se você já orou mais de 30 dias e nada aconteceu, não pare. É a sua persistência que vai fazer o milagre de Deus acontecer. Amém? Então não se mova por aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouviu de Deus. E por favor, não seja uma pessoa que fica parada esperando as coisas acontecer. Não faça isso. Não fique parado esperando as coisas acontecer. Se movimente. Para que as coisas aconteçam, você precisa se movimentar. Amém? No momento de caos, se movimente. No momento de dor, se movimente. Para que os teus nervos espirituais não atrofiem. Você precisa se movimentar. Vamos orar a Deus? Tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos e não se movem. Não se move para acabar com isso. Tem pessoas que vivem uma vida de escravidão espiritual e não se move. Não se move para acabar com isso. Tem pessoas que vivem situações de dependência e não se movem para acabar com isso. Tem pessoas que olham a tua família sendo destruída e não se movem para mudar a história. Tem pessoas que estão passando por necessidades, mas não se movem para procurar um emprego melhor. Não se move. A pessoa só está esperando tudo ter um fim. Então a palavra dessa manhã é que você se mova para que algo aconteça. Se mova. A Bíblia diz, meu Deus, eu preciso acabar, mas a Bíblia diz que quando os apóstolos estavam presos, os discípulos estavam presos, eles oraram e o lugar onde estavam se moveu. Os discípulos oravam para que os outros discípulos fossem libertos. E enquanto eles oravam, o lugar se moveu. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com a terra? A terra se movimentou. O véu se rasgou. Então entenda que tudo tem uma movimentação. É de movimento que eu estou falando, movimentação. Tudo tem uma movimentação. Então, para algo acontecer na tua vida, se movimente no nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa manhã, te agradecer por essa palavra, pelas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, as que estão me assistindo, que o Senhor possa trazer, Senhor, o espírito de coragem, que o Senhor possa trazer, ó Deus, o espírito, Senhor, da profecia sobre eles,
para que no momento do caos eles possam, Senhor, a profetizar, para quando chegarem diante do vale de ossos secos, possam profetizar, para quando eles verem a situação na sua casa, na sua família, nas suas finanças ruins, eles possam ter atitude. Deus, nós abençoamos os teus filhos nessa manhã, e que seja uma palavra de despertamento nesse dia, no início dessa semana, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Guarde essa palavra. Se movimente no nome de Jesus. Deus abençoe você.